Eu sou a Fran Borges, você tá no Prosas e Algo Mais e hoje vamos conversar sobre Grande Sertão Veredas. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje mais um vídeo especial para esse outubro lendo brasileiros. E hoje nós vamos conversar sobre Grande Sertão Veredas. E realmente vai ser uma conversa, ok? Porque eu não tenho pretensões de falar uma crítica especializada aqui sobre este livro. Vou deixar, aliás, quem quiser uma crítica mais especializada aqui embaixo, tem um vídeo do Literatura Fundamental, tem outro vídeo do Antônio Cândido. Vou deixar aqui embaixo se você quiser uma crítica especializada sobre esse livro. Eu vou conversar, tentar passar o que foi a minha experiência de leitura com esse grande clássico brasileiro. Grande Sertão Veredas, né, foi escrito por João Guimarães Rosa. A sinopse dele é até bem fácil. Um sertanejo, né, um homem do sertão, que está contando a sua história, né, as suas aventuras como jagunço no sertão brasileiro. Ele está contando para um interlocutor que aparentemente você entende que é um cara mais letrado, porque ele deixa entrever isso. Então ele está contando a sua história, né? Toda a sua aventura. Ele começa na sua infância e vai contar também como ele conheceu uma pessoa muito importante na sua vida, que foi Diadorim. E ele vai falando todos esses percalços e dores e desamparos que ele passou nesse período, né, no sertão brasileiro. Minha experiência de leitura com esse livro foi inacreditável, algo assim transcendental, uma coisa que realmente te fascina, te causa algo que você fica sem palavras quando termina o livro. É aquele livro para você terminar realmente abraçadinho com ele e já pensando nas futuras releituras que você vai fazer. A linguagem, né, de João Guimarães Rosa, muito falada, muito famosa. A linguagem desse livro é sensacional, ela tem uma oralidade, então se escreve como se fala. Né? Você tem que se acostumar ali com a forma de falar. A forma de falar do Riobaldo, né? É muito oral, realmente. Eu imagino que quem mora ali, não sei, do sertão de Minas Gerais, a Bahia, Goiás, porque pelo menos é o que dá para entender onde se passa toda essa história, vai entender muitos termos e maneiras de se falar desse livro. Mas depois que você acostuma com essa narrativa, com essa forma de narrar, é sensacional, é incrível. Demora um pouquinho, não vou mentir para vocês, é um pouco denso, é diferente, né? Você vai ter um certo estranhamento quando começa a ler. Mas eu fui até ali pelas 50 páginas, 60 páginas, depois foi incrível. Como eu disse, ele é um texto denso, né, pesado, ele tem cenas assim realmente fortes. Vou citar algumas aqui para vocês, uma de fome, de extrema fome, que eles estão ali no meio do sertão, né, no meio dos jagunços, eles estão com fome e eles resolvem caçar um macaco. Não vou contar muito mais, mas a história é pesada. Você tem que parar, assim, depois que lê e ficar pensando, assim, uma semana naquilo. Tem um livro que eu levei tempo para ler por conta disso, né? Comecei em abril, terminei em junho. Então foi uma leitura, assim, lendo toda semana, para não perder nunca, né, o fio da meada, até porque ele não tem parágrafos, né, não tem uma divisão de parágrafos, né, para não perder o fio da meada, mas lendo devagar, degustando e analisando, pensando, aquilo se encaixando na minha mente. Tem uma outra cena que é muito forte, que ele descreve a morte de um jagunço rival, e eles estão matando ele próximo de um rio, e o Riobaldo tá ali parado no rio tomando água, e eles jogam o corpo na água, e aí o sangue se mescla com a água, pelo menos na mente dele, e ele não consegue parar de beber a água. Então é uma cena que realmente ficou na minha cabeça. E uma das melhores coisas que eu li nesse livro é o julgamento. Tem um julgamento ali, eles capturam um chefe de um bando rival, e esse chefe pede um julgamento. E aí todos os jagunços vão falar e vão julgar este cara, né? Vão fazer esse julgamento no meio do sertão. E é muito legal ver o respeito, né? A honra, o respeito da lei do jagunço, ali da ordem jagunça. E a honra também, que eles respeitam muito a honra um do outro. É incrível, realmente, o tal do julgamento, gente. São páginas e páginas e você fica maravilhado com aqueles diálogos ali, é incrível. Não é uma escrita linear, então, como
o Reobaldo tá contando a história, ele tem muitas digressões, né? Ele começa a contar uma coisa, aí ele já puxa um outro pensamento que ele tem acerca daquele lugar. Às vezes ele tá descrevendo aquele lugar, algumas pessoas que ele conheceu ali, depois ele volta para a questão principal que ele estava contando no início, então ela não é linear. Então você tem que estar bem atento, é uma leitura mesmo para ser feita devagar. Falando de João Guimarães Rosa, estamos falando de Grande Sertão Veredas, e é claro que esse livro vai ter muita crítica social. Vai se falar muito da pobreza, da extrema pobreza daquele povo, do desamparo, do abandono em que eles vivem, no abandono do governo, inclusive. Pobre que mata pobre, né? Aquelas guerras entre jagunços. Quem ganha, né? Colocando pobre contra pobre. Como tá metido ali a igreja, como o governo, a polícia. Todos estão metidos nesse meio, estão todos enrolados. Como os jagunços acabam trabalhando até mesmo para políticos ou para grandes fazendeiros, eles são explorados de todas as maneiras. São expulsos também das suas terras, né? O grande latifúndio, que hoje você pode reconhecer, né, como agronegócio. Então são críticas muito pontuais que você percebe também ao longo do texto. Há também as descrições das guerras do sertão, né, entre esses jagunços, e são muito bem descritas. Você acompanha ali, você fica angustiado muitas vezes, no meio daquele tiroteio e das mortes, da angústia, né, que o próprio Reobaldo sente. Como ele descreve ali como o inimigo, né, a outra é desumanizado, né, como se desumaniza, que de repente ele não sabe mais o que ele está fazendo ali, ele simplesmente sente uma raiva que ele não sabe de onde vem, do que é. E ele descreve também uma das lembranças dele, né, a primeira lembrança dele da infância, que é de ódio, né, que é de pessoas tendo muita coisa e ele lá não tendo nada, né, junto com a mãe dele. Então você vê de onde vem essa raiva e onde ela culmina. Além de ser uma grande crítica social, ele também é uma grande história de amor, fala muito de sentimento, das relações. E aqui tem apresentado também a representatividade num clássico brasileiro, né? Porque é uma história de amor entre dois homens. Então Reobaldo descreve, né, quando ele conheceu o Diadorim, e quando ele assume para ele mesmo que aquilo que ele sente por Diadorim é maior, é muito mais do que amizade, é amor o que ele sente, ele tá sempre em conflito porque ele não sabe como Diadorim vai receber isso, como os outros jagunços vão receber. Aliás, ele sabe, né, e por isso ele fica tão em conflito. Ele descreve como um amor torto, mas ao mesmo tempo é tão bonito, é tão espontâneo, e você vê a relação, né, a interação dos dois. É algo realmente fascinante. São dois personagens muito bem feitos, muito bem construídos. E essa história de amor tão bonita no meio da brutalidade, da violência, da fome, da seca do sertão. É algo assim indescritível. É só você lendo realmente para você saber o que é essa grande história. É linda demais. O Reobaldo também é um personagem incrível, porque ele é um personagem muito conflituoso. Então ele tá sempre em conflito porque ele não consegue se encaixar muitas vezes naquele modo jagunço. Ele se incomoda com as mortes, ele se incomoda com a barbárie também com mulheres, mesmo ele fazendo parte daquilo, ele não consegue se encaixar. E isso o autor deixa um pouco claro ali, porque o Reobaldo, ele é o jagunço letrado, né? Porque ele estudou por uma época, ele sabe ler, ele até mesmo ensinou algumas pessoas naquele meio, né? Naquela pobreza toda, ele foi capaz de ser um pouco professor naquele meio, ele é um jagunço letrado, ele tem outras reflexões, ele tem outra consciência, né? Aquela máxima, né, que todo mundo diz que às vezes a ignorância é uma bênção, e ele tá sempre em conflito, né? Tanto desse modo jagunço quanto do amor que ele sente por Diadorim. E toda essa história ela é permeada por um grande pacto fáustico, né? Toda a história é permeada por essa figura de Deus e do diabo, inclusive representada Deus no grande chefe ali dos jagunços e o diabo no seu rival. Então tem essa representação ali sempre presente. E esse pacto fáustico que você não sabe se o Reobaldo chega a fazer ou não, porque a descrição, quando ele diz ou tenta fazer esse pacto fáustico, é uma descrição meio de delírio, meio de você não sabe se aconteceu, se não aconteceu, mas a questão é que o personagem acaba mudando muito nesse inteirinho e você fica na dúvida se isso aconteceu ou não. É muito interessante, é muito permeado sobre esse bem e mal, né, que traz a religião, e sobre essa figura do diabo, e o que se assemelha ao diabo, o que se assemelha a Deus, um é o contraponto do outro, então é muito interessante. Ele termina essa grande história como ele começou, no nada.
o diabo não há. É o que eu digo. Se for, existe, é homem humano. Travessia. Livro simplesmente sensacional. Essencial. Lê uma vez na sua vida. Eu, com toda certeza, pretendo ler pelo menos mais umas 3 ou 4 vezes durante a vida. Porque isso aqui, gente, é obra-prima. Realmente, tudo que falam é mais ainda. João Guimarães Rosa e Grande Sertão Veredas. Leia ao menos uma vez na sua vida. Conta aí pra mim nos comentários se você já leu alguma coisa do Guimarães Rosa, se já leu Grande Sertão Veredas. Vamos trocar experiências sobre essa maravilha que com certeza foi uma das melhores coisas que eu já li em toda a minha vida. E se gostou do vídeo, já sabe, curte aí, compartilha para que mais pessoas assistam e para que você avise o YouTube que gosta desse conteúdo aqui, que ele tem relevância para você. Se ainda não é inscrito, gosta de leitura, gosta de trocar experiências de leitura, se inscreve para não perder mais nenhum vídeo por aqui. Juro pra vocês que este botão vermelhinho aqui, se você se inscrever, não paga nada, não dá choque. Se inscreve aí. Também ativa o sininho para você sempre receber a notificação no seu e-mail quando sair de novo por aqui. Quer acompanhar meu dia a dia de leitura, projetos de leitura, diário de leitura? Estou nas redes sociais, me encontra por lá. Estou no Instagram, Twitter, Facebook e Scooby. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo do Tudo Lendo Brasileiros. Tchau, tchau!